Já ouviram falar do termo memória seletiva? Memória seletiva é quando o nosso cérebro ele escolhe algumas coisas para ele lembrar e outras ele deleta, apaga. E isso é algo involuntário no ser humano. Aquilo que o nosso cérebro julga como importante é algo meio que automático. A gente grava. Ou às vezes um evento na nossa vida que impactou muito, tá lá, por exemplo, o nascimento do filho. Quem pôde acompanhar o filho nascendo e tudo ali, eu lembro exatamente quando a forma como cada uma nasceu. Eu estava lá na sala do parto, o médico ainda falou, fica aí, cuidado, se você cair ninguém vai te juntar. Não estamos nem aí, a gente está preocupado é com a mãe. Mas tem coisas que o cérebro esquece, né? Às vezes minha esposa fala, oh, você lembra disso, tal, tal. Aí eu falo, não lembro não. Por quê? Porque às vezes tem coisas que o cérebro não lembra, tipo tirar o lixo. Eu falo, tirar o lixo, o cérebro da gente deleta essa informação e você esquece de tirar o lixo. Mas brincadeiras à parte, isso é memória seletiva. Mas tem um outro termo que é usado, que não é involuntário, não é o cérebro que escolhe, somos nós. Já ouviu falar o termo João sem braço? Dar uma de João sem braço? É aquele que sabe que se comprometeu ou fez alguma coisa, ele prometeu que ia fazer alguma coisa, mas eu não lembrei disso, eu esqueci daquilo, mas lembrou, só que sabe, diz, não lembrei e não fez o que deveria ser feito. Isso até vem, eu desliguei o computador, eu esqueci que eu ia desligar só isso ali que estava no computador, mas eu lembro que eu li. Essa expressão, ela surgiu com os combatentes, não lembro agora se foi na Primeira ou na Segunda Guerra, mas eu acho que foi na Segunda Guerra, que alguns soldados, eles recebiam certas, não é bonificações, é tipo uma aposentadoria, porque eles tinham perdido os seus membros, o braço ou a perna, e tinha uns que estavam sãos, mas chegavam lá como se tivesse perdido, fingindo que tinham perdido, declararam que tinham perdido um dos membros. Daí veio a expressão, dá uma de João sem braço, isso em Portugal, por isso até o nome é João, isso é lá em Portugal, isso, mas é lá em Portugal, viu? Então a expressão vem daí, que eles tentavam ludibriar. E a ideia para nós é alguém que não cumpre, né, e dá uma desculpa porque não cumpriu aquilo que deveria cumprir. Abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 35. Gênesis capítulo 35. Gênesis 35, convido aqueles que podem se coloquem em pé para lermos esse trecho do verso 1 ao verso 7. Gênesis 35, do verso 1 ao verso 7. Diz assim a palavra de Deus. Depois disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam, tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos e mudai as vossas vestes. E levantemo-nos e subamos a Betel e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e as arrecadas que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém, e partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à Luz, que está na terra de Canaã, esta é Betel, ele e todo o povo que com ele havia, e edificou ali um altar, e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se tinha manifestado quando fugia da face do seu irmão. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra.
que eu consiga transmitir aquilo que eu pude captar, aquilo que eu pude compreender ao estudar essa mensagem, para que todos nós possamos ser edificados pela Tua Palavra. Abençoa, Senhor, cada um que está aqui nesta noite e aqueles que irão ver essa mensagem também pela internet. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. O título dessa mensagem é Memória Seletiva, mas também poderia ser João Sem Braços. A gente aqui está vendo algo que aconteceu com Jacó. Aí em Gênesis 35, do verso 1 ao 7, Deus ordena que ele vá para Betel para construir um altar. Mas por que Deus ordenou isso? Porque Deus foi para Jacó e falou ali nesse capítulo de Gênesis 35 que ele voltasse para Betel, que ele fosse para Betel. Isso era algo que Jacó deveria ter feito mais ou menos 30 anos antes desta ordem de Deus. Jacó deveria ter ido para Betel há muito e muito tempo atrás. Mas o problema é que Jacó meio que se esqueceu do voto que ele fez para Deus. Ele esqueceu daquilo que ele tinha votado 30 anos no passado, lá em Gênesis 28. Pode abrir, mas a gente não vai ler agora. Aqui ele parece ter se esquecido e Deus agora está chamando ele para cumprir aquilo que ele tinha se comprometido. E aqui a gente vai ver algumas lições que nós podemos aprender através desse voto que Jacó esqueceu. Nós vamos aprender algumas coisas e o tema dessa mensagem, o que eu posso dizer assim para que fique gravado na mente dos irmãos: o cristão deve lembrar do seu compromisso com Deus. O cristão deve lembrar do seu compromisso com Deus. E agora eu vou dar só um pano de fundo meio que rapidamente. 30 anos antes, Jacó, o que estava acontecendo com Jacó 30 anos antes? Ele estava em Berseba com a família dele, tinha enganado o pai dele e fugiu. Ele fugiu com o objetivo de chegar onde estava a família, os parentes dele, por parte dos pais dele. Então ele fugiu da presença ou da ira de Esaú. Por quê? Porque ele foi lá e mentiu para o pai dele, enganou o pai dele e roubou a bênção. Então ele saiu de Berseba em direção a Arã. Mais ou menos, sabe quantos quilômetros tem de Berseba, onde ele estava, até Arã? Cerca de 1.100 quilômetros. Detalhe, naquela época não tinha carro. Eu viajei daqui para Campo Grande, lá Cuiabá, a cidade onde eu fui, é 1.300, 200 quilômetros de diferença. Eu levei 24 horas porque o Waze me aprontou comigo no meio do caminho, mas de qualquer forma a previsão lá era cerca de 16 horas de viagem se eu fosse sem parar. Agora avalie fazer isso a pé ou a cavalo, cerca de 1.000 e tantos quilômetros. Foi o que ele fez. Só quando ele estava mais ou menos a 130 quilômetros, foi onde vai acontecer algo. Abra lá em Gênesis 28, você está aí do lado, né? No 35. Vá para o 28, deixa eu ir para lá também. Vá para o capítulo 28, dos versos 10 a 15. Versos 10 a 15, Gênesis 28. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Arã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma daquelas pedras daquele lugar, e o pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar, e sonhou. E eis que uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado darei a ti e à tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra,
porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. Aqui até o versículo 15. Deus apareceu para Jacó lá, ali cerca de 130 quilômetros depois que ele saiu de Berseba, depois que ele deixou seus pais ali. Então, nesse sonho, ele falou com Deus, Deus falou com ele, fez algumas promessas para ele. Deus prometeu que ia estar com ele o tempo inteiro e que ia levar ele até o objetivo dele em segurança e depois ia trazer ele de volta para sua casa. E por causa disso, o que Jacó fez? A partir do verso 16, Deus fez essa promessa, Jacó ouviu e olha o que ele faz. Acordando, pois, Jacó do seu sono disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e o pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então Jacó faz uma promessa, né? Fazer do Senhor o seu Deus, se Deus cumprir aquilo que ele havia prometido. E Deus promete logo no começo da viagem. Ele ainda ia andar cerca de 900 e poucos quilômetros até chegar em Harã. Então ele pega aquela pedra, ele santifica ela, né? Ele faz uma coluna e faz uma dedicação a Deus. E aí o que acontece? Ele chega em Harã, Deus protege ele, Deus guarda ele, ele chega em Harã e lá ele forma a sua família. Né? Jacó prosperou tanto na família quanto na obtenção de riqueza. Se a gente for ler lá no capítulo 29, que a gente não vai ler agora, do 29 ao capítulo 30, Deus abençoou ele de várias formas. Deus cuidou dele, ele chegou lá com uma mão na frente e outra atrás praticamente, porque estava fugindo do irmão dele. E ele chegou lá sem nada, Deus o tempo todo cuidando dele, porque era perigoso uma viagem tão longa como essa. Deus abençoou ele financeiramente, Deus o protegeu na volta, porque se você for no capítulo 31, quem é que persegue ele no capítulo 31? O seu sogro, Labão. Porque ele pega a família dele e leva embora. Tudo que ele tinha, sem ter roubado nada, ele pegou o que era dele, pegou a família e leva embora. E Deus aparece para quem em sonho? Para Labão. Ó, não fale nem bem nem mal para Jacó. Não toque num fio de cabelo dele. Deus estava ali protegendo Jacó, cumprindo com aquilo que ele prometeu. No capítulo 32 e 33, quem é que ele encontra que ele estava morrendo de medo e foi por causa de quem ele fugiu? Seu irmão, Esaú. E Deus fez com que o coração de Esaú mudasse com relação a ele. Ao invés de ter raiva por ter sido enganado, ele ali tratou muito bem Jacó. Não queria nem receber os presentes que ele enviou. A gente não vai ler, porque aí senão a mensagem se tornaria muito longa. Então, olha como Deus estava cuidando dele o tempo inteiro, como Deus estava protegendo. E aí agora nesse texto que a gente está lendo, em Gênesis 30, que a gente leu no começo, que é o texto da mensagem, Jacó já está há 10 anos em Canaã. E nesses 10 anos, ele havia se estabelecido numa cidade chamada, ele saiu lá de onde ele estava em Harã e se estabeleceu em Siquém. Ele não se preocupou em voltar para onde? Betel. Ele não se preocupou em voltar para Betel e lá continuar servindo a Deus em Betel, onde ele erigiu a coluna. Né? Ele não se preocupou tanto com aquele voto dele. Então parece que Jacó se esqueceu e por essa razão Deus ordena que ele retorne para Betel. Deus, olha, volta para Betel, volta para lá. Como a gente leu no 35, verso... Deixa eu chegar lá, pode voltar para o capítulo 35, verso 1. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te,
sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste. Volta para onde você prometeu, onde você fez a coluna, onde você ia me servir. Volta para lá. Que lições a gente pode aprender com esse acontecimento da vida de Jacó? Primeiro, Deus espera que a gente cumpra os votos que nós fazemos para Ele. Ou, mas pastor, eu não fiz voto nenhum. Não sei, às vezes você pode até ter, sabe aqueles votos de início de ano, tipo, vou fazer regime? Esse a gente não faz com Deus, a gente faz com a gente mesmo e vive quebrando esse, no começo do ano. Eu não vou mais comer açúcar, eu fiz esse e não consegui cumprir. Mas às vezes você faz algum voto com Deus, não, esse ano eu vou evangelizar mais. Esse ano eu vou servir mais. Esse ano eu vou fazer isso aqui para Deus. Às vezes você fez esse voto lá em janeiro de 2023. Talvez você está lembrando de alguma coisa que você se comprometeu com Deus, mas digamos que você não se comprometeu com nada. Digamos que você não prometeu nada para Deus. Eclesiastes, a gente leu uma outra mensagem que eu preguei, que a Bíblia fala para nós não fazermos voto de tolo, capítulo 5. Só que quando você se tornou cristão, quando você aceitou Cristo como seu Senhor e Salvador, o que você prometeu para Deus? Quais foram as promessas? Abandonar o mundo, abandonar as coisas do mundo, abandonar pecados que você possivelmente praticava, ir para a igreja. Como tem estado essas promessas? Cristo tem sido o Senhor da sua vida diariamente? Cristo tem sido o Senhor das suas decisões diariamente? Porque quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós nos colocamos debaixo do senhorio de Cristo. E nós declaramos ali que Ele é o nosso Senhor e que nós iríamos cumprir tudo que a palavra de Deus nos diz para cumprir. Porque nós, batistas, qual é uma das coisas que a gente mais bate na tecla? Que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. E se a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, eu me comprometi a buscar aquilo que a Bíblia fala e a viver de acordo com o que a Bíblia manda. E isso é um tipo de promessa. Quando disse que eu entreguei a vida para Cristo, Deus quer e Ele espera isso de nós. Ele espera que nós cumpramos aquilo que Ele coloca na palavra dEle. Que Ele seja o nosso Senhor. Não só o nosso Salvador. O grande problema que a gente vê em muitos lugares, e por isso está muito fácil ser crente, e todo mundo fala, eu sou evangélico, porque as pessoas, eles querem se ver livres da condenação do inferno, mas eles não querem esse senhorio, então eles não querem esse compromisso. E é esse compromisso que nós devemos honrar com as nossas vidas. Amém. Porque nós fomos comprados. E nós declaramos isso, que nós iríamos honrar o nosso compromisso com Cristo. Quando a gente aceitou Ele como nosso Senhor e Salvador. Quando, logo nas primeiras lições, eu não sei se vocês vão lembrar, quando aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador, aí veio um pastor, veio o professor da IBD, pegou aquele livrinho lá, o pão, sabe? Não sei se usou esse ou não. Pão, leite, carne, já viu esses livrinhos? É uma série para novos convertidos, onde ele vai ensinando certas verdades básicas da fé cristã. E aí a gente foi aprendendo aquelas coisas e foi dizendo, não, sim, isso está certo, e você vai concordando porque você crê na palavra de Deus, você aceitou a Cristo. Só que a questão é que com o passar do tempo a gente vai esquecendo certas coisas que estão básicas que estão ali. E é esse compromisso que Deus espera que nós cumpramos ele. Esse é o primeiro. A segunda lição que nós podemos aprender com essa questão de Jacó: somos propensos a esquecer as nossas promessas, mesmo Deus tendo cumprido as dele. Vimos que Deus cumpriu a parte dele com Jacó. Este esquecimento parece ocorrer mais com frequência
com os votos que a gente faz, as promessas, no momento de dificuldade. Quando você está passando por certas dificuldades, com um problema de doença, ou com você, ou com os seus parentes, e aí você ora e fala, Senhor, se o Senhor abençoar, livrar meu filho, curar ele, curar minha filha, me curar meu cônjuge, eu vou ser fiel com meus compromissos, eu vou ser fiel ao Senhor, eu vou buscar o Senhor todos os dias, vou ler a Tua Palavra, eu vou orar todos os dias, eu vou ir para a igreja, vou ajudar, vou fazer isso e vou fazer aquilo. Recentemente, eu não vou falar nomes, mas eu conheço um senhor que descobriu que estava com uma doença séria, grave, e que a esposa e o filho sempre foram fiéis e foram para a igreja, são salvos em Cristo. E ele descobriu recentemente, e lá no hospital falou, não, se Deus me livrar agora, eu vou ser fiel. E eu espero que ele seja. Aparentemente, quando eu ouvi, ele sim, ele está disposto, ele já ganhou alta e está indo para a igreja. Eu espero que esse compromisso seja verdadeiro e ele fique firme. Mas muitas vezes a gente faz essas promessas quando a gente está com um momento de dificuldade, quando a gente está passando ou com esse problema de doença na nossa família ou conosco mesmo, mas também em outras situações. Num momento de dificuldade financeira, Senhor, se o Senhor abençoar que eu saia dessa crise, eu prometo que eu vou ser fiel em todas as áreas, eu vou ser fiel nos meus dízimos e ofertas, eu vou ser fiel em todas as áreas que o Senhor quer, e eu também vou ser fiel na questão de cuidar daquilo que o Senhor coloca nas minhas mãos. Eu não vou mais me endividar, eu não vou mais pegar e sair comprando um monte de coisa com cartão de crédito, mas a hora que Deus abençoa você, se livra dos problemas, o que acontece? Acaba caindo de novo. Deus é fiel, Ele nos... Quando a gente está já no limite, Ele vai lá e abençoa de alguma forma, e nos tira daquele problema. Só que muitas vezes a gente volta para Ele. E nós temos que ter cuidado com isso. Eu lembro, a minha avó, ela ainda é viva. Nós pegamos uma carona lá em São Paulo. Era por volta de, sei lá, umas 11 horas da noite. Ela foi comigo fazer um curso bíblico. Uma região bem distante de onde a gente morava. E aí o homem que, não sei se eu já contei essa história aqui, o homem que nos deu a carona, o irmão, ele não nos deixou em casa. Ele parou o carro uma certa distância já da nossa casa, uma distância considerável, como daqui lá no terminal. Porque o caminho dele era, até ali era caminho para ele. Depois ele seguiu um caminho dele que era outro, diferente, não era mais caminho. E a minha casa, de onde ele nos deixou, era como daqui no terminal São João, aqui. Era uma boa de uma caminhada. Quando ele parou o carro, 2 rapazes abordaram o carro para assaltar o carro. E eu e minha avó estávamos no banco de trás e tinha outra pessoa na frente e estava o dono do carro ali. E aí os bandidos cercaram a gente e aí eles, desce. Aí minha avó, uma senhora, naquela época, acho que ela estava com 70 anos de idade, mais ou menos. 60 e pouco, 70 anos de idade. Desceu, eu desci, eu disse, vamos. E a minha avó desesperada, e ela não dava conta de correr. Eu disse, vó, olha, como é importante. Eu falando, vó, por isso tem que aceitar Cristo como seu Senhor e Salvador. Vai descendo, era uma descida da minha casa, e falando, vó, tem que crer em Cristo. Vó, olha, e se eles tivessem atirado em nós? E o dono do carro lá também desceu correndo, e ainda passou por nós correndo. Corre que o carro não vai pegar e eles vão vir atrás da gente. Aí minha avó desesperou. Aí ela desesperou. Eu quase peguei ela no colo para sair correndo com ela. E andando quase correndo e ela não podia correr muito. Até que a gente conseguiu chegar em casa. Quando chegou em casa, eu sentei com ela de novo. Vó, e é católica. Vó, eu venho de uma família católica. A senhora precisa crer em Cristo. Esquece placa de igreja. Precisa se arrepender dos seus pecados e aceitar Cristo. Porque se o bandido tivesse vindo atrás de nós e atirado em nós. Aí ela, não, eu vou aceitar. E disse que aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador. Anos depois, ela morando agora ali na região metropolitana de Curitiba. Não está mais. Aquilo que ela fez foi num momento de desespero. E a gente faz isso muitas vezes com Deus. A gente promete mundos e fundos porque estamos passando por uma aflição. No caso dela era esse.
Mas passou a aflição, ela voltou às velhas práticas, voltou a fumar e nunca mais ali, não pisou mais em igreja nem nada. Mas a questão não é nem ter pisado em igreja, porque a transformação de dentro para fora, ela tinha que ter aceitado a Cristo de verdade, de coração, não só da boca para fora. E muitas vezes Deus é fiel e nos protege, nos livra e permite que passamos por certas coisas para que a gente se comprometa com Ele. A gente se compromete naquele momento, mas depois que a aflição passa, a gente desculpa. Temos que ter cuidado com isso. Terceiro, somos propensos a esquecer nossos votos quando as coisas estão bem. Só uma coisa do ponto anterior que eu escrevi, esqueci de falar. Quantas pessoas não fazem aquela promessa de fé? Sabe, a igreja faz, vamos fazer uma promessa de fé para construção não sei do que, para ajudar tal missionário. Aí as pessoas, e olha, coloca o que você vai poder contribuir. Aí a pessoa vai lá e não coloca nome, né? Só coloca o valor e tal, lá no começo do ano, para ajudar algum missionário, alguma igreja que está em construção ou a própria igreja. Quando vem a dificuldade financeira, qual é a primeira coisa que a pessoa para de fazer? Corta a promessa de fé fora. Não é mais promessa de fé. São coisas muito sérias que Deus vê que a gente se compromete, que Deus quer o nosso compromisso. Então agora vamos indo para o terceiro. Somos propensos a esquecer nossos votos quando as coisas estão bem. No caso de Jacó, ele tinha uma boa família, tinha bastante filhos, tinha bastante coisa, ele se tornou extremamente rico, tinha muitos bens, e ao invés de ele ir para Betel, ele vai para Siquém. O que acontece com ele em Siquém? Lá no capítulo 34, a gente não vai ler, mas eu vou falar e talvez você vai lembrar. Diná. Ao invés de ele ter ido para Betel, ele desce para Siquém. E a filha dele passa por aquilo que ela passou. E aí os filhos dele vão lá e matam a cidade inteira. E aí ele sai desesperado porque nos tornamos odiosos para o povo da terra. Olha o que ele passou. Precisava ter passado por aquilo? Não, se ele tivesse voltado para Betel, lá onde ele fez o voto com Deus, ele não teria passado por aquilo que ele passou. E de Siquém para Betel era cerca de mais ou menos 100 quilômetros. Para quem desceu 900 e pouco, o que é 100 quilômetros? Para chegar lá onde ele deveria. O mesmo acontece muitas vezes com muitos cristãos. Muitos obedecem ao Evangelho em momentos de suas vidas quando estão com problemas. Mas mais tarde, especialmente quando tem segurança financeira, se esquecem do seu compromisso com Deus e com Cristo. Uma das coisas que mais afastam a pessoa da igreja é ela estar muito bem financeiramente. Porque ela vai ter dinheiro às vezes para fazer aquela viagem, para ir para aqueles locais. Não estou dizendo que é errado viajar, gente, não entendam mal, eu não sou legalista e vocês me conhecem, sabe que eu não sou daqueles de inventar coisas, regras sobre regras, não. Mas muitas vezes a pessoa que tem recursos financeiros, ao invés de ela ser fiel a Deus, estar no culto, evitar deixar de fazer as coisas para Deus, ela vai ocupar o tempo dela muitas vezes com um lazer, vai para o shopping ao invés de ir para o culto. Vai viajar várias vezes ao invés de estar no culto. Por quê? Porque tem poder financeiro para isso. Conheço histórias de pessoas que oravam por um carro. Quando tiveram o carro, não ia para a igreja. Usavam o carro para ir para outros lugares. Eu conheço isso pessoalmente. Então, muitas vezes Deus abençoa, a gente está bem, só que a gente, ao invés de ser fiel a Deus, a gente acaba deixando de cumprir certos compromissos que nós temos com Deus. Entenda, essa é uma mensagem para todos, não é uma mensagem específica para alguém específico. Abram suas Bíblias, mantenham o dedo aí em Deuteronômio e abram suas Bíblias em Gênesis, abram suas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 8, versos de 11 a 20. Deuteronômio, capítulo 8, versos de 11 a 20. Olha a advertência que Deus faz para Israel.
Olha a advertência. Guarda-te, que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado os teus gados e os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões e de terra seca, em que não havia água, e tirou a água para te dar rocha pederneira, que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para no fim te fazer bem. E digas no teu coração: a minha força e a minha fortaleza da minha mão me adquiriu esse poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou aos teus pais, como se vê neste dia. Será, porém, que se de qualquer modo te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses e os servires e te inclinares perante eles, hoje eu testifico contra vós que certamente perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós perecereis, porquanto não quereis obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Deus advertiu Israel: cumpra aquilo que você prometeu, me sirva com fidelidade, seja fiel em todas as coisas, me sirva de coração, entregue completamente a sua vida, não só da boca para fora, mas de verdade. A Bíblia diz que Deus procura os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus não quer que nós sejamos o tipo de pessoa que promete ou que fala que vai fazer as coisas, mas não faz. Deus quer que nós sejamos fiéis a Ele. Quarto, somos propensos a esquecer nossas promessas quando permitimos ser influenciados pelo mundo ou nosso compromisso com Deus. Observe que a família de Jacó, agora volte lá para o 35, verso 2. Aceitou os deuses estrangeiros das pessoas ao seu redor. Irmão Claudio, tá aí no 35, 2, pode ler para mim, por favor? Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos e mudai-vos as vossas vestes. Ou seja, Deus fez tudo o que fez ali por Jacó. E Jacó foi conivente. Tanto que depois é que ele vem e fala para eles tirarem os deuses. Mas ele estava sendo conivente com deuses estranhos, que ele prometeu que ia adorar o Deus verdadeiro lá no capítulo 28. Se me abençoares, se me protegeres, se me guardares, o Senhor será o meu Deus. Tudo que eu ganhar, eu vou dar o dízimo, eu vou ser assim, assim. Eu não estou enfatizando isso por causa de dízimo, não, gente. É só porque é o que está no texto. É geral. Ele fez várias promessas, mas aqui no verso 2 você vê que eles estavam adorando deuses estranhos. E Deus ainda foi tão benevolente que diz: ó, vai para Betel e tira tudo daí. Abandona essas coisas. Aí ele vai e tira todas as coisas. De forma semelhante, muitas pessoas não cumprem o voto que fizeram quando se tornaram cristãs. Não precisa abrir lá, eu já abri aqui, 2 Timóteo 4:10. Porque Demas me desamparou amando o presente século e foi para Tessalônica, Crescente para Galácia e Tito para Dalmácia. Aqui é o apóstolo Paulo falando de um homem que andou com ele, de um homem que ajudou ele no seu ministério. Demas, Paulo fala em outro livro, que era precioso para ele, mas ele amou o presente século. Isso acontece muito, principalmente com adultos também, mas com jovens e adolescentes, jovens, quando estão crescendo, ali estão crescendo na igreja, estão servindo. Olha,
Eu ficaria a noite toda aqui lembrando de pessoas assim. Eu até costumo falar, eu louvo a Deus, por exemplo, pela vida do Lucas, que é um jovem que está aqui, né, servindo a Deus, toca. As minhas filhas estão aqui, claro, são as filhas do pastor, estão aqui porque são as filhas do pastor também. Mas eu louvo a Deus pela vida de jovens assim, que permanecem firmes. Mas tem que ter cuidado, porque eu conheci jovens firmes, que eu admirava e gostava muito, e sempre tem que ficar ali atento. Por quê? Porque o mundo vai tentar influenciar para o mal. Não só aqui, qualquer lugar eu conheço jovens que serviam na igreja, faziam as coisas para Deus com alegria, mas foram crescendo, foram sendo influenciados pelos seus amigos, foram sendo influenciados por música mundana e por outras coisas. Aí professores que começam lá, vai para a faculdade, começam a aprender ali com professores comunistas, socialistas, e aí eles começam a pegar aquelas coisas e de repente, não, igreja não é para mim. Conheço filho de missionário que estava no seminário com a gente, estudou com a gente. Eu oro até hoje por ele, por esse rapaz. De repente ele disse, eu não acredito mais em Deus. Eu não acredito mais em Deus. Eu sou ateu hoje. É uma dor no coração dos pais. Eu converso com esse missionário, eu amo eles. A família é uma bênção. O próprio rapaz, eu gosto muito dele. Mas o mundo seduziu de tal forma. Demas amou mais o presente século. E nós não podemos esquecer do que a gente prometeu ao Senhor, que não podemos ser influenciados pelo mundo. Ou, agora pegando cristãos adultos, pais ou mães de família, que são influenciados por correr atrás de dinheiro, de emprego, de ganhar mais, e acaba deixando Deus de lado, porque está correndo tanto atrás de ganhar bem, que deixa a igreja, deixa de servir a Deus. Isso também é um problema. Quinto, se esquecemos os nossos votos, o nosso compromisso, nós precisamos voltar. Jacó foi instruído por Deus para voltar para Betel. Lembra da igreja de Éfeso lá em Apocalipse? O que o Senhor Jesus falou para eles? Volta para o teu primeiro amor. Volta. Você se afastou, você me abandonou. Volta. E pratica, ele não fala só volta. Arrepende-se e faze as primeiras obras. É o que ele fala para a igreja de Éfeso. Volta e faz as primeiras obras. O que são? As coisas fundamentais, estudo da palavra de Deus, oração, coisas básicas que tem para servir a Deus na igreja. Volta e pratica as primeiras obras. Volta para o primeiro amor. E finalmente, quando cumprimos os nossos votos esquecidos, o nosso compromisso com Deus, mas quando a gente cumpre, bênçãos são renovadas. Quando Jacó cumpriu o seu voto, Deus lhe apareceu e renovou as promessas que haviam sido feitas no capítulo 35, deixa eu voltar para lá, Gênesis 35, a partir do verso 9. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padan-Aram, e abençoou. E disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó, não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou-lhe Israel. E disse-lhe mais Deus, eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te. Uma nação sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis procederão dos teus lombos. Ou seja, Deus renovou tudo aquilo que ele tinha prometido para Jacó. Ele voltou para o centro da vontade de Deus. Ele deixou Siquém e foi para Betel e voltou para dentro da vontade de Deus. Assim é com a gente também. Isso também se aplica a nós. Pode ser que tenhamos esquecido algum compromisso. O primeiro compromisso original que a gente assumiu quando aceitou a Cristo, quando obedecemos ao Evangelho. Mas se a gente retorna em pleno arrependimento, em oração, de coração, Deus vai abençoar e vai modificar as nossas atitudes e vai nos dar um novo vigor, uma alegria que muitas vezes a gente esqueceu lá atrás. Sabe, aquela alegria de servir a Deus, aquela alegria de estar ali
fazendo a vontade de Deus, ela vai voltar. Quando você vai para o centro da vontade de Deus, quando você reassume o compromisso que eu e você fizemos com Deus um dia. Ele vai te colocar de novo aquele vigor espiritual que ficou para trás. Lá atrás. Volta para o centro da vontade do Senhor. Conclusão. Você que é cristão, mas não vive uma vida dedicada e comprometida que Deus espera, faça como Jacó. Você precisa voltar. Volte para fazer a vontade dele. Volte para se dedicar ao Senhor. Volte para honrar o Senhor e deixar que Ele renove a alegria no seu coração. Para que você possa ter aquela alegria que, ou melhor, a paz que excede todo o entendimento, como a Bíblia diz. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo exemplo do Teu servo Jacó. E que possamos, Senhor, nos dedicar, que possamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Que possamos lembrar do compromisso que fizemos com o Senhor no dia que o recebemos como nosso Senhor e Salvador. E que possamos nos alegrar novamente com a salvação que o Senhor nos deu. Deixando que o Senhor guie cada passo que nós vamos dar. Em nome de Cristo que eu oro, louvo o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Irmão Claudio Fã. Beleza?